Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal do YouTube aqui e o pessoal do Instagram. Já tem gente nos dois lugares aqui. A gente está ao vivo pelos dois lugares, mas a gente vai priorizar o YouTube, certo? Então, se você quer pegar a live completa, você precisa ir para o YouTube. Por favor, pessoal, comentem aqui no chat se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Por favor, comentem aqui, porque eu preciso desse retorno para a gente saber, tá bom? Se tá todo mundo ouvindo bem, se tá tudo certo. Enquanto eu estou finalizando as últimas coisas aqui, ainda não deu 9 horas, né? Então a gente vai esperar ainda um pouco. E aí, vocês estão ouvindo bem? Que bom. Bom demais. E pessoal que for chegando aí, já vai colocando de onde você é, coloca aí de onde você está falando, coloca aí que a gente vai conversar bastante aqui. Eu já vi que tem gente que estava no Instagram, veio pro YouTube, isso aí, a gente vai ficar pelo YouTube. Então, ainda dá tempo de você enviar essa live para alguém que você acha que deve ver. A gente vai falar sobre Bíblia, sobre interpretação da Bíblia. Então, vamos conversando, tá bom? Vamos esperar um tempinho mais até o restante do pessoal entrar. Mas você que já chegou por aqui, deixa seu boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eni, né? Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só preciso abrir mais um negócio aqui. Acredito que está tudo bem, né? Vou pausar meu vídeo mesmo momentaneamente aqui no Instagram, somente para eu dar uma olhada aqui, mas tá tudo bem, creio eu. Deixa eu só vir para cá. Ok, agora eu vou fazer isso aqui. Muito bom, muito bom. Bem-vindos a todos de Recife, olha aí, tem pessoal de Recife, acho que vai ter mais gente por aí também, o pessoal está conectando. Vamos embora, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente começa. Vão chegando aí, vão mandando para quem ainda não apareceu. Aquele seu amigo que disse que ia fazer com você essa imersão e não apareceu ainda. Encaminha para ele, que a gente vai começar. Muito bem. Acho que a gente vai começar daqui a pouco. Vamos esperar somente mais 1 ou 2 minutos. Mas muito bom. Estou muito feliz, de verdade mesmo. Muito feliz, muito feliz. Então, vocês que estão nos acompanhando aqui no Instagram ou aqui no YouTube, bom demais. Graças a Deus a gente teve... Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na câmera que fica melhor. E puxar um pouquinho para cá. Olha aí, fica bem melhor. É isso aí. Então, olha, que bom que você está aqui, de verdade. Hoje a gente vai falar sobre interpretação bíblica. Então, nós vamos estudar sobre alguns princípios que nós precisamos ter quando vamos estudar a Bíblia. Exatamente. Muito bom. Então, pessoal que vocês que estão acompanhando pelo Instagram aí, fiquem atentos ao Facebook. O link está nos stories. Você clica lá, você vai direto para o nosso... Perdão, disse Facebook não, YouTube. O pessoal do Instagram aí vai para o YouTube. Clica aí, vai para o YouTube, porque é lá que a gente vai dar prioridade ao YouTube, fechado? Então, daqui a pouco eu vou encerrar essa transmissão aqui do Instagram e vocês busquem o link, tá nos nossos stories, e a gente vai pro YouTube, fechado? O pessoal do YouTube já está aqui conectado, a gente vai começar agora, tá bom? Vamos começar. Acho que para a gente começar, antes de qualquer coisa, seria bom que a gente fizesse uma oração, porque a gente vai falar de Deus, das coisas do Senhor, na verdade, a gente vai
estudar a palavra do Senhor. Então, vamos fazer uma oração. Me acompanhe em oração aí do outro lado. Nós vamos orar juntos, ok? Vamos orar então. Oremos. Pai amado, Senhor bendito, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a vida e o Senhor tem nos dado a condição de ter um celular, de ter um computador, um notebook, um tablet, para que a gente possa estar aqui estudando, buscando ao Senhor. E que bom, Pai. Muito obrigado. O Senhor é muito bom conosco. Te pedimos bênçãos para esse nosso momento de aprendizado, esse nosso momento de estudos bíblicos, e que somente o que a gente fizer aqui, Pai, seja para te honrar, para te engrandecer, e que nós possamos sair daqui mais capacitados para ler e entender a tua palavra, para fazer a tua vontade e para pregar o evangelho aos perdidos, edificar a tua igreja. A gente te pede tudo isso em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que é o nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Muito bom. Tem mais gente aqui no Instagram. Vai pro YouTube. A gente vai focar no YouTube, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Eu estava tentando ver se eu conseguiria colocar slides aqui, mas pelo YouTube é muito complicado, precisa ter um programa, tal. Eu não consegui ter tempo hábil para fazer isso, mas tudo que a gente falar aqui, todos os slides, tudo que a gente falar aqui vai estar disponível no grupo do WhatsApp daqui a pouco. Assim que a gente terminar, a gente já vai encaminhar o PDF com toda a lição no grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, corre para lá, porque é lá que a gente está mandando todos os PDFs, todos os arquivos, tudo que a gente está fazendo, vídeos, áudios, explicações, tirando dúvidas, a gente está fazendo tudo por lá. Fechado? Então, para a gente começar, a gente vai ter que entender que essa é a primeira live de 3 lives. Essa é a primeira de 3 lives que nós vamos fazer. Essa live, que vai ser hoje, a próxima live vai ser no sábado. Então, hoje é quinta-feira, a próxima live é no sábado, mesmo horário, às 9 da noite. E a outra live vai ser na segunda-feira, próxima segunda-feira, à noite também, às 9 da noite, no horário de Brasília, que é o mesmo horário que a gente começou agora. Do mesmo jeito, a gente vai começar aqui pelo Instagram, mas o principal vai ser pelo YouTube. Então, vai ser 100% YouTube. Fechado? Essas lives vão ficar gravadas, você vai poder ver depois, mas a ideia é que vai ficar privado. Só quem vai ter acesso a esse vídeo é quem tiver o link. Então, se você está aqui, você faz parte de um grupo privilegiado, porque você está aprendendo junto com a gente no nosso grupo da nossa imersão. Então, a nossa imersão já começou ontem, na verdade, então a gente já enviou o material de introdução a Tiago, nós já conversamos sobre a introdução de Tiago. Hoje, de manhã e durante o dia, nós conversamos sobre a autoria da carta, quem foi que fez, enfim, quem era Tiago, conversamos sobre um pouco do capítulo 1, a gente ainda vai conversar um pouco mais ainda hoje à noite, vai ter material também lá falando sobre isso, áudios explicativos sobre a primeira perícope de Tiago, capítulo 1, que a gente separou lá no grupo do WhatsApp, mas a gente também, nós vamos ter uma série de lives, que são essas 3 lives, que elas vão nos dar ferramentas para que você possa interpretar a Bíblia. Então, se você quer interpretar bem a Bíblia, você vai ter essa ferramenta que nós vamos te dar. Olha, são 7 princípios, nós vamos te ensinar 7 técnicas que você vai pegar essas técnicas, você vai aplicar no momento que você está fazendo a sua interpretação bíblica, e usando essas técnicas, você vai conseguir extrair do texto o máximo que você puder, o máximo que o texto vai te dar, ou seja, você vai conseguir fazer uma boa interpretação do texto, porque você vai estar sendo fiel ao que ele está dizendo, você vai estar respeitando o contexto e etc. A gente vai fazer isso agora a partir disso. Então, existem 7 princípios. São 7 princípios. Nós vamos ver 2 princípios hoje, mais 2 princípios Exatamente. 2 princípios hoje, mais 2 princípios no sábado, e os últimos 3 nós vamos ver na segunda-feira. Então, veja, quais são esses 7 princípios? Então, anota aí, se você está com um caderno, está no computador, anota, mas não esqueça, todo esse material também vai estar disponível no seu WhatsApp daqui a pouco, certo? O primeiro princípio que a gente vai usar na nossa interpretação bíblica é a oração. O segundo dele você vai fazer algumas perguntas chaves ao texto. Por isso que o nome dessa live é Orando e Fazendo Algumas Perguntas, né? Então, é por isso que se chama, é por isso que tem esse título,
porque a gente vai orar e vai fazer algumas perguntas chaves ao texto. Terceiro princípio é, você não vai usar alguns versículos isolados para criar doutrinas. Quarto princípio, você vai buscar para ver se há harmonia com o restante das escrituras. O quinto princípio é que você vai consultar a língua original. No caso, o Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo Testamento ele está em grego. Então, se você tem alguma dificuldade com algum texto específico, ou você busca lá no grego, ou você busca no hebraico, e você também vai conseguir ter esse apoio da língua original a teu favor. O sexto princípio é consultar os eruditos, ou seja, os especialistas, os exegetas, os biblistas, os linguistas. Nós vamos estudar sobre isso também. Isso vai ser lá na segunda-feira, tá? E por último, busque na história. Então, veja, são esses 7 princípios que nós vamos aprender nessa nossa jornada aqui, nessa nossa imersão aqui no live. Hoje, como eu já falei, nós vamos ver 2 princípios, mais 2 no próximo sábado e 3 na segunda-feira. Fechado? Então, começando pelos nossos 2 princípios de hoje, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai estudar a Bíblia? A primeira coisa, que é o primeiro princípio que a gente viu, é orar. Você precisa orar. Olha, parece brincadeira, parece óbvio, né? Porque você pode ter até dado uma risada do outro lado aí, tipo, como assim, Renato? Orar? É claro que eu vou orar. Mas veja, tem gente que não ora quando vai ler a Bíblia, quando vai fazer uma interpretação de texto, tem gente que não ora. E o que é que orar tem a ver com interpretação bíblica? Imagine que você, e eu vou contar uma história, porque aí vai ficar mais fácil para você entender. Imagine que você está você foi para um lançamento de um livro, esse livro, um livro best-seller, que está bem famoso. Você foi para o lançamento dele e aí ele começou a vender bastante. Você comprou esse livro, você leu esse livro, mas aí você estava passando lá pelas páginas do livro, na sua leitura, e dos textos lá você não conseguiu entender direito, porque você não entendeu muito bem como foi que o autor se expressou ali. E aí você sempre tem encontros, né, em clubes de livros e tudo mais, e numa dessas ocasiões você tem a oportunidade de encontrar com o autor do texto, aquele autor do livro, o escritor do livro, aquela pessoa que fez o best-seller, e você chega para ele ou para ela e fala assim, olha, eu sou teu fã, eu comprei teu livro, eu fiz o que toda a leitura do livro, mas olha, no capítulo 9, nesse pedaço aqui do seu livro, teve essa expressão aqui que eu até deixei marcado, que eu não consegui entender. Você poderia me explicar? E aí o autor, com toda a paciência, ele vai dizer, olha, isso aqui quando eu escrevi foi por causa disso, aquilo, outro, tal. Então ele vai te dar toda aquela explicação. Não é verdade? Então veja, se a gente tem essa oportunidade de ter acesso ao escritor do livro, ao autor do livro, a gente faz. E por que com a Bíblia a gente não faz isso? A Bíblia é a palavra de Deus. E se a gente tem acesso a Deus em oração, nós devemos conversar com Ele e pedir que Ele nos instrua no processo de estudo bíblico. Então, o primeiro princípio que você vai ter quando você vai se debruçar nos estudos bíblicos é orar. É pedir instrução, pedir iluminação ao Espírito para que Deus fale com você por meio das suas santas escrituras. Agora, veja, eu não estou dizendo que você tem que abandonar o processo de estudos bíblicos e só orar. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, veja, se você abre sua Bíblia, lá em João, capítulo 14, olha aqui, lá em João, capítulo 14, se você pega a sua Bíblia lá e vai ler, no verso 25, Jesus, eu vou te dar um contexto rápido aqui. Jesus estava reunido com seus discípulos, os mais chegados, os apóstolos. Ele estava naquelas palavras de despedida, ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos no capítulo 13, e ele vai falar com eles e vai dizer assim, olha, eu estou indo embora, eu estou partindo, já fiz o check-in no voo, a bagagem já foi despachada e eu vou embora, eu vou para a casa do Pai, lá tem muitas moradas, eu vou preparar lugar e daqui a pouco eu volto para buscar vocês. Obviamente que isso aqui é na minha versão, né? Na minha brincadeira aqui, mas é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E aí, lá no verso 25, ele diz o seguinte, mas não fiquem tranquilos, não fiquem com medo, não, porque o meu Pai vai mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitar vocês no processo de aprendizado, de lembrar e de escrever as Escrituras. Olha lá, João, capítulo 14, verso 25, diz assim, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês.
verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja, se você pega esse texto aqui, você lê João capítulo 14, e você diz, olha só, eu só preciso orar, ficar de boa, e o Espírito vai vir, e ele vai me lembrar tudo, ele vai me ensinar tudo, e aí tá tudo tranquilo. Veja, não é isso que esse texto está falando. Esse texto ele está nos instruindo para que você tem que entender para que esse texto foi escrito, quem disse, o que falou, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Esse texto foi Jesus falando aos apóstolos, que quando os apóstolos fossem receber a missão de escrever as páginas do Novo Testamento, através das cartas, através do livro do Apocalipse, através dos evangelhos, eles não precisariam ficar desesperados em lembrar das coisas, porque o Espírito ia fazer esse trabalho para eles. Esse texto não está falando para a gente. Então, só orar não é suficiente. A gente precisa, sim, o primeiro passo é orar. Se comunique com Deus, se comunique com o Criador. Ele está doido para ouvir você falar, para ter relacionamento com você. Ele é o autor da palavra. Essa palavra aqui, esse livro aqui, é dele. Foi ele quem escreveu. Esse best-seller mundial, foi Deus quem escreveu. E se você quer entender o que está escrito aqui, porque por alguma razão você tem alguma dúvida, converse com ele em oração, que ele vai te dar a iluminação que você precisa. Agora veja, somente conversar com Deus em oração não é o suficiente. Tem muito trabalho pela frente. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que se debruçar em cima do texto bíblico para entender o que ele está dizendo. E aí a gente vai para o nosso segundo princípio. Lembra? O primeiro é oração. E o segundo é fazer as perguntas certas ao texto. As perguntas chaves. Se você faz essas perguntas para o texto, você vai conseguir entender dele todo o seu contexto. Então, veja lá. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer quando você está conversando com o texto, né? Nesse diálogo, né? Então, imagina que você abre aqui sua Bíblia, lá no livro de Marcos, e você bate o olho lá aqui em Marcos capítulo 9, por exemplo, né? Eu abri aqui num texto completamente aleatório, Marcos capítulo 9, e aí no verso 2 diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular sós a um alto monte. Olha, você tem que saber fazer as perguntas corretas para esse texto, para conseguir entender o que ele está dizendo. A primeira pergunta que você vai fazer para esse texto é, quem falou essa frase? Quem foi que falou essa frase? Ou quem escreveu o livro? Porque se você não sabe quem falou essa frase, ou se você não sabe quem foi que escreveu o livro, aí você vai fazer confusão. Porque, por exemplo, imagina, olha só, imagina que você está lendo, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas. E aí, lá no capítulo 3, por exemplo, é o capítulo do batismo de Jesus. E lá você... Lá no verso 21, diz que Jesus foi batizado, e lá no verso 22 diz assim, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, você é meu filho amado, em quem me agrado. Veja, quem foi que disse essa frase? Essa frase foi dita por alguém. Quem foi que falou essa frase? Porque se você diz que essa frase foi dita pelos fariseus, por exemplo, no momento que Jesus foi batizado, os fariseus olharam para ele e disseram assim, esse aí é o meu filho, esse é o meu filhão, em quem eu tenho uma alegria. Não faz muito sentido. Se você diz que quem falou essa voz foi José, né? Então imagina que José está lá, sentado em cima, assim, no monte, Jesus está sendo batizado lá embaixo no Jordão, e aí quando ele mergulha, que sai da água, aí José diz, aê, filhão, esse aí é o meu filho, esse aí só me dá orgulho. Veja, você tem que saber quem foi que disse essa frase. Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando você estiver interpretando um texto bíblico, é perguntar isso para o texto. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Quem disse essa frase aqui? Nesse caso, quem falou foi o Deus Pai. Nesse exemplo que a gente pegou aqui aleatoriamente, nós temos a figura da Trindade. O Deus Filho sendo batizado, no momento, o Deus Pai enviando o Espírito, que é o Deus Espírito, para selar, ungir Jesus,
e o Deus Pai dando testemunho dos céus que Jesus era o Filho que ele se alegrava, era o Filho amado, era aquele que estava no coração de Deus, que Deus o amava pela eternidade. Veja, se você não sabe quem está falando, você vai causar confusão. Eu vou dar um outro exemplo para você, se você abre em algum texto aleatório aqui no Novo Testamento, ou vamos para o Antigo Testamento, para a gente pegar um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, se você abre aqui, vai lá, em Êxodo, capítulo 3, por exemplo, se você abre em Êxodo, capítulo 3, você vai encontrar aqui um momento de conversa entre Deus e Moisés. E se você abre, você abre lá no texto de Êxodo 3, verso 14, e disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais ainda, você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Quem que está falando isso aqui? Quem que está dizendo isso aqui? O texto diz quem é. Deus disse a Moisés. Então é Deus que está falando. Então quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver fazendo um estudo bíblico, preste atenção quem fala nos textos. Quem está falando é Jesus, quem é que está falando é um publicano, quem está falando é um fariseu, quem está falando é uma prostituta, quem é que está falando é Moisés, é Deus, é Elias, é Abraão, é Isaac, é Sara, quem é que está falando? Quando você faz essa pergunta para o texto, você vai conseguir entender muito bem. A outra pergunta que você tem que fazer para o texto é: para quem essa frase foi dita? Porque, veja, se você pega aquela frase lá de Jesus, que a gente acabou de ver, de Lucas capítulo 3, e você diz que aquela frase ali, você, meu filho amado, estava falando de João Batista, você está mentindo. Não é disso que aquele texto está falando. Quando Jesus sai da água, Deus fala para o Filho, é para Jesus que ele falou aquela frase. Então, se você disse que aquela frase foi falada para outra pessoa, você está cometendo um equívoco, você está interpretando o texto errado. Então, é muito importante saber para quem essa frase foi dita ou para quem o livro foi escrito. Eu vou te dar um exemplo agora numa carta. Se você está lendo o Novo Testamento, e você pega lá, vamos lá, a carta aos Efésios, por exemplo, e você vai ler, veja, a carta de Paulo aos Efésios não vai ser para Renato, certo? Não é a carta de Paulo a Renato, nem a carta de Paulo a Ana Maria, nem a carta de Paulo a Ricardo, nem a carta de Paulo a Sidney, nem a Samara, nem a Júnior. Não. A carta de Paulo aos Efésios. Então, ele não escreveu nem para mim, nem para você. Essa carta se aplica, sim, às nossas vidas. É a palavra imutável, perfeita, plena, poderosa, santa do nosso Senhor, mas ela foi escrita para um público primário, né? Que foi quem, nesse caso específico, a igreja que se reunia na cidade de Éfeso, os santos que vivem em Éfeso. É isso que está lá em Efésios capítulo 1, verso 1. Então, veja, é preciso saber para quem aquela frase foi falada. Olha, Júnior comentou aqui no chat, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, verso 9. Se não souberem quem disse isso, vai dar muito errado. Exatamente. Às vezes a gente abre a Bíblia, né? E fala assim, olha que maravilha, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Mas quem falou essa frase foi Satanás, né? Então, veja, se a gente não sabe quem falou e para quem falou, a gente vai cair em maus lençóis. Então, procure saber para quem aquela carta foi escrita. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Quem foi que Jesus disse isso para quem? Ele falou isso para aquela multidão que estava ali, no túmulo, aquela multidão que estava ali à porta do túmulo, esperando ele ressuscitar Lázaro. Para Maria, para Marta, foi para essas pessoas que ele disse isso. Não foi nem para mim, nem para você. Agora, obviamente que essa verdade se aplica à nossa vida. Se a gente morre em Cristo, a gente vai ressuscitar no último dia. Beleza? Então, essa é a outra pergunta que você precisa fazer para o texto. A terceira pergunta que você precisa fazer para o texto, nessa sua conversa com ele, é: quando essa frase foi dita? Ou quando esse livro foi escrito? Isso vai fazer você ser muito bem sucedido no seu processo de interpretação. Porque, veja, se você vai fazer o processo de entender quando foi que cada palavra, cada carta, cada frase foi dita, você vai estar muito bem. Eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é um exemplo lá do Antigo Testamento. Veja, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, o que a gente conhece como Pentateuco,
São os livros mais antigos da Bíblia. Aí você vai competir com o livro de Jó, talvez, mas o início de Gênesis relata uma coisa muito antiga, né? Então, quando foi que aquilo foi escrito? Foi semana passada? Foi, tipo, 15 dias atrás? Não, faz muito tempo. E ainda mais dentro da narrativa. Quando foi que aquilo foi dito? Se você vai para os evangelhos, por exemplo, para a vida de Jesus, quando Jesus transforma água em vinho, lá em Caná da Galileia, João capítulo 2, aquilo ali foi no final da vida de Jesus ou foi no começo do ministério dele? Perceba, foi no começo do ministério dele. Ele fica meio receoso, ele diz, não, mulher, olha, não chegou minha hora ainda, quando ele está conversando com Maria, né? Mas no final ele diz, vai lá, manda eles encherem lá, e ele faz o milagre, mas aquilo foi no começo do ministério. Se a gente diz que aquilo foi no final do ministério de Jesus, a gente causa confusão. Se a gente diz que Jesus foi crucificado e depois ele conversa com, vou dar um exemplo aqui, né? Ele foi crucificado e depois ele multiplica os pães, você vai causar uma confusão. Por quê? Porque é impossível isso ter acontecido. Primeiro ele multiplicou os pães lá atrás, volta aí nos capítulos, lá em João capítulo 6, ele vai acalmar a tempestade, vai fazer a multiplicação, e lá em João 18 que ele vai ser crucificado, João 18, 19, né, ele vai ser preso, julgado, crucificado. Então veja, você precisa saber quando foi que aquilo foi escrito. Do mesmo jeito, as cartas do Novo Testamento. Veja, a gente usou uma dessas dicas aqui para fazer a datação do livro de Tiago. Tá vendo? A gente está estudando o livro de Tiago no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não está lá no grupo do WhatsApp, clica no nosso link da bio e vai para lá. Mas veja, a gente usou essa estratégia para uma das dicas foi essa, para fazer a datação do livro de Tiago. Veja, a gente viu que no Novo Testamento tem 4 Tiagos que são mencionados lá. Um deles é Tiago, o apóstolo Tiago, não é verdade? E a gente viu que se é que poderia ter sido Tiago o apóstolo que escreveu o livro de Tiago ou não. E a gente viu que não foi o Tiago apóstolo. E por que não foi Tiago apóstolo? Porque Tiago apóstolo morreu cedo, ele morreu em 44 depois de Cristo, pelas mãos de Herodes. Isso está lá no livro de Atos. E a datação da carta de Tiago a gente joga para o ano 50, entre o ano 50 e 60. Então veja, a não ser que morto escreva, ou que seja Chico Xavier, ele faça uma psicografia, né? Escreva depois de morto, isso não existe. Então, não pode ter sido esse Tiago que escreveu. Deu para entender? Ou seja, com a datação da carta, a gente consegue ir construindo o pensamento e entendendo o que é que o autor quer comunicar para a gente. Eu vou dar um outro exemplo para você. Perceba como Paulo fala lá em Filipenses, por exemplo. Lá em Filipenses, Paulo está preso. Ele está preso e ele escreve Filipenses aí na sua primeira prisão, a carta aos Filipenses, na sua primeira prisão, lá no finalzinho do livro dos Atos, você vai encontrar essa primeira prisão de Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses. E lá no meio da carta ele diz assim, olha, eu peço que vocês orem para que eu possa sair daqui, eu tenho esperança de ser liberto, com o poder de Deus eu vou sair daqui e tal, né? Então veja, ele escreveu com essa esperança no coração, ele sabia que ia sair dali. Agora é diferente quando você lê 2 Timóteo. 2 Timóteo, o negócio é completamente diferente. Por quê? Porque em 2 Timóteo, Paulo escreve de um jeito muito diferente. Paulo escreve lá em 2 Timóteo, ele diz um negócio assim, ó, Timóteo, vem logo ter comigo, procura vir ter comigo depressa, porque a hora da minha chegada já está aí. Ele diz assim, olha, eu já estou sendo oferecido por libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Olha, é outro tipo de sentimento que está na carta. Por quê? Porque essa carta foi escrita na segunda prisão de Paulo. E dessa prisão ele não sai, dessa prisão ele vai para o martírio, dessa prisão ele vai ser decepado. Vai ter a cabeça dele cortada. Então veja, quando você sabe quando aquela carta foi escrita, aí você consegue... é por isso que Paulo está tão melancólico nessa carta de 2 Timóteo aqui. É porque daqui a pouco ele vai morrer. E não passou muito tempo, passou 1 ano, talvez no máximo, nem isso, alguns meses, Paulo, ele vai ser decepado, ele vai morrer. Então veja, quando você faz essa pergunta para o texto, quando isso aqui foi escrito, quando foi isso aqui foi dito, você consegue aprender mais ainda do contexto. A outra pergunta que você vai fazer para o texto é, por que essa frase foi dita? Por que essa frase foi dita? Ou, por que esse livro foi escrito? Olha, quando Jesus, ele está lá em em Mateus capítulo 23, ele está fazendo o que a gente chama de sermão da censura, digamos assim, o sermão
contra os fariseus, ele está pregando sobre a hipocrisia, a maldade, aquela religiosidade mecânica que os fariseus tinham, e ele diz, olha, ai de vocês, e vocês são assim, hipócritas. Olha, por que ele está dizendo isso? É porque os fariseus, eles eram, você tem que ver, saber quem disse, foi Jesus, para quem disse, foi para os fariseus, quando disse no finalzinho do seu ministério. Por que disse? Porque os fariseus não tomavam jeito, os fariseus não aceitavam de jeito nenhum que aquilo que Jesus estava falando era a palavra de Deus, era o verdadeiro sentido da lei. Então Jesus faz aquele sermão para confrontar eles, para dizer, vocês estão errados, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de caminho, vocês precisam sintonizar com Deus, escutar, olhar o que a lei está dizendo, porque vocês coam um mosquito e engolem um camelo, vocês estão fazendo tudo errado. Então veja, por que Jesus disse isso? Tem muito a ensinar sobre o contexto da parábola, da passagem. Quando você está estudando uma parábola, por exemplo, lá aquela parábola aquelas 3 parábolas, a trinca, né, digamos assim, lá em Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Se você não lê os versículos iniciais de Lucas 15, onde Jesus diz, que o texto diz, né, que Jesus estava sentado num local e estava com eles publicanos e pecadores. E aí os fariseus murmuram, dizendo, esse aí come com publicanos e pecadores. Aí Jesus vai e conta as parábolas. Então, por que Jesus contou aquelas parábolas? Para confrontar os fariseus, aqueles fariseus e os mestres da lei que estavam se achando melhores, porque eles não comiam com aquele tipo de gente. Jesus vai e diz, nada disso. Vocês têm que entender essa história aqui. Então, a parábola foi contada por causa daquela murmuração no coração dos fariseus. Preste atenção. Por que aquilo foi escrito? Eu vou te dar mais um exemplo, 2 exemplos do Novo Testamento, para você entender a importância de saber por que aquilo foi escrito. Um deles é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito por quê? Porque um grupo de cristãos que tinham vindo do judaísmo, que tinham se convertido a Cristo, aceitado a salvação pela fé, agora eles estavam retrocedendo. Eles estavam voltando para os costumes da lei, estavam voltando a aquelas práticas que não salvam, que não purifica pecado, que não limpa pecado, estavam voltando para aquilo ali. Então, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, vocês estão perdendo tempo. Se vocês já estão em Cristo, por que vocês estão querendo voltar? E aí ele vai fazer uma exposição de como Jesus e a salvação, a nova aliança, é melhor. Ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés. Ele vai dizer primeiro que Jesus é superior aos anjos, que ele é maior do que Josué e Moisés, que ele é maior do que o sacerdócio dele é melhor do que o de Arão e o de Melquisedeque, porque ele é do tipo de Melquisedeque, não é do tipo de Arão. Ele vai dizer que a aliança, o pacto que ele faz é baseado em superiores e melhores promessas, Hebreus capítulo 8. Ele vai dizer lá que a lei era sombra e a fé, o que eles receberam, é a verdadeira imagem, Hebreus capítulo 10. Então, veja, ele vai escrever tudo isso por causa de uma razão, porque os hebreus estavam voltando aos costumes da lei e querendo se desarraigar de Cristo. Eles vão dizer, e aí o autor dos Hebreus vai fazer essa carta para dizer, tá tudo errado, fiquem com Jesus, Jesus é muito melhor do que isso. E um outro exemplo, por exemplo, é a literatura de João. Se você encontra João, tanto o Evangelho segundo João, que é o último evangelho a ser escrito, ou a primeira carta de João, por exemplo, a carta de 1 João, está lá no finalzinho do Novo Testamento, você vai saber que ele foi escrito lá no final do 1º século e naquela época ali estava rondando muita gente, estava com essa conversa dizendo que, na verdade, você tinha uma energia que criou todas as coisas, que era uma palavra, um logos que criou tudo, e que essa palavra, ela tinha, entre essa palavra, esse mundo perfeito e os humanos, e esse mundo aqui que a gente vive, tinha uma espécie de plenitude, um pleroma, um vácuo de conhecimento, que para você atingir, você tinha que ter conhecimento, e era um conhecimento, uma sabedoria, uma sofia em grego, que os apóstolos não tinham, e que você tinha que somar isso com o que você recebeu de Jesus, e aí você era salvo. Isso era o que pregavam os gnósticos. E aí João, o evangelista, o apóstolo,
Ele vai escrever o seu evangelho, o evangelho de João, vai começar lá no capítulo 1 dizendo Enarche enhologos, no princípio era a palavra. Enhologos em prostonteon, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, de frente para Deus. E Deus era a palavra. Veja, e aí ele vai dizer, é verdade, tem uma palavra, tem um verbo que criou todas as coisas. Aí ele vai seguindo, vai falar de luz, a luz, resplandece nas trevas, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando chega lá no verso 14, ele dizia, o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, ele está dizendo, Jesus é esse Logos, Jesus é esse verbo que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas, é a palavra que sustenta todas, é Jesus Cristo, mas ele se fez carne, porque os gnósticos diziam que Jesus era tipo um espírito, tem os docetistas também que diziam que ele era humano, ele era Deus, aí no momento da cruz ele deixou de ser Deus e ele morreu, depois ele voltou a ser Deus. Eles diziam que Jesus era um vulto, ou seja, tinham várias ideologias, né, várias filosofias. E João vai dizer, nada disso. Eu vi, 1 João capítulo 1, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Eu toquei nele, eu vi ele. Não venha com essa conversa de que Jesus é um espírito, que Jesus é um vulto, que ele não morre, que ele não é Deus, que ele não ressuscitou. Vai para lá com essa tua conversa. Ele é o verbo de Deus que fez todas as coisas. Veja, foi por isso que João começou o evangelho assim. O evangelho de Mateus não foi escrito assim. O evangelho de Marcos não foi escrito assim. O evangelho de Mateus diz, né? Começa dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. Começa assim, Mateus capítulo 1. Marcos capítulo 1 começa, princípio, arque, né? Enarche, evangeliu, Jesus Cristo ruiu teu. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. É assim que começa o evangelho de Marcos. Lucas vai dizer, olha, depois que muita gente fez uma narração dos fatos que a gente presenciou, a gente decidiu, eu decidi para escrever para você, Teófilo, uma narrativa coordenada dos fatos, para que você tenha certeza das verdades que você foi instruído. Veja, cada texto, cada fala, cada carta, cada escrito tem a sua razão de ser. Por que esse texto foi escrito? Por que essa palavra foi dita? Agora, a gente vai passar para a nossa quarta pergunta, né? Nós já vimos, primeiro, quem falou. Segundo, para quem falou. Terceiro, quando foi dito. Quarto, por que foi dito. Perdão, então é a quinta pergunta. Onde o autor estava quando escreveu redigiu esse livro? Ou onde o autor da frase, o locutor, o orador da frase está? Pessoal, aqui do Instagram, olha, conectem no YouTube. Nós estamos dando prioridade ao YouTube. Nós vamos, daqui a pouco, desconectar aqui no Instagram e vamos para o YouTube. Fechado? Vamos continuar. Então, veja, onde o autor estava. Você lembra? Eu já dei o exemplo aqui de Timóteo, quando Paulo estava na prisão. Eu já te dei o exemplo aqui de Moisés, por exemplo. Como é que Moisés escreve o Pentateuco? Ele estava no deserto. Quando, por exemplo, o livro dos Salmos, né, ele é escrito durante mais ou menos 1000 anos. Então, tem gente de todos os lados aqui, então, escrevendo o livro dos Salmos, muito tempo foi passando de época para época. Então, veja, você vai ter que saber quando o autor disse aquilo ali, onde é que ele estava, né? Então, veja, quando Jesus diz que lá em João capítulo 11, um homem chega para Jesus e diz assim, Senhor, aquele quem você ama está doente. Mandaram te avisar isso. Jesus estava na região próximo a Betânia ou longe de Betânia? Ele estava naquela região que fica mais à direita, né? Então, se você, eu não vou conseguir mostrar por aqui, mas se você pesquisar, eu estou com um mapinha aqui, eu vou ver se conseguir mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir. Então, veja, Jesus, ele não estava tão próximo de Betânia, estava mais ou menos aí 1 dia, 2 dias de caminhada, né? 1 dia e meio, mais 1 dia de caminhada, né? Então,
É bom saber por que Jesus demorou um dia para chegar lá. Por que quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele já está morto há 4 dias? Porque demorou um dia para o rapaz ir falar para Jesus. O texto diz que Jesus ficou 2 dias lá, e depois Jesus decide ir depois no terceiro dia. Quando chega, faz 4 dias que Lázaro morreu. Então veja, quando você sabe onde aquela pessoa estava quando disse aquela frase, ou o que você estava preso, você não estava. Se você entende que João estava lá no Apocalipse quando ele recebeu a revelação, ele estava na ilha de Patmos. Por que ele estava lá? Porque ele tinha sido exilado por causa da perseguição romana. Então, quando você faz essa pergunta para o texto, você também vai conseguir aprender bastante. Uma outra coisa que você tem que perguntar para o texto é: qual é o tipo de texto que você está lendo? Isso aqui é muito importante. Esse texto aqui, ele é uma profecia. Esse texto é uma prosa, é uma narrativa. Esse texto é literatura apocalíptica, é uma música, ou seja, um salmo, um cântico. Esse texto é um mandamento. Esse texto, ele é uma carta pessoal, uma carta geral. Esse texto, ele é um escrito sapiencial, uma literatura de sabedoria. Então, veja, quando você sabe o gênero literário que você está lendo, cada gênero literário ele vai demandar um tipo de interpretação específica, um tipo de relacionamento com o texto específico. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui agora. Se você recebe uma carta do seu namorado, ou da sua namorada, ou da sua esposa, ou se você é solteiro, né, daquela pessoa que você gosta, que você está afim, você recebe uma carta lá, né, do seu marido, da sua esposa, e diz assim: eu amo você com todo o meu coração. Olhe, não tem um segundo da minha vida que eu não paro de pensar em você. Você é a razão do meu viver. Eu não sei como eu vou ver se você morrer. Veja, se você toma isso aqui como literal, você vai fazer confusão, porque, veja, você vai dizer que a pessoa está mentindo, porque não tem um segundo que a pessoa não pare para pensar em você. Então, ela não faz nada, a cabeça dela é só você. É mentira, né? Mas não é que é mentira, é que aquilo é uma linguagem simbólica, uma linguagem poética para expressar um sentimento. Ele quer mexer com a sua alma, ele quer mexer com as suas sensações. Então, você não pode tomar esse texto como literal. Do mesmo jeito que você não pode ler uma bula de remédio e achar que aquilo ali é poético, né? Você está morrendo de dor de cabeça, aí você compra lá um dipirona, e está com febre, aí você abre a bula do dipirona lá, e lá diz assim: você vai tomar de 8 em 8 horas. Aí você fala assim: rapaz, eu acho que isso aqui, esses 8 horas aqui, deve ser filosófico. Eu acho que isso aqui, na verdade, deve ser 8 em 8 dias. Será? Eu acho que. Ou será que é de 8 em 8 meses? Eu acho que, eu não sei. Acho que é de 8 em 8 dias. Então eu vou tomar agora, daqui a 8 dias eu tomo de novo. Veja, sua dor de cabeça não vai passar nunca. Por quê? Porque aquele texto não tem um caráter poético. Então não adianta você querer interpretar uma bula de remédio poeticamente e um texto poético, uma poesia, como sendo literal. Na Bíblia é do mesmo jeito. A Bíblia tem narrativa, tem poesia, tem prosa, tem texto apocalíptico, tem literatura sapiencial, tem narrativa, tem carta, tem mandamento, tem todo tipo de texto. Então você precisa saber qual é o texto que você está lendo para você conseguir entender bem o que o texto quer comunicar. E, por último, a gente vai ver mais 4 coisas, e a gente só vai ver isso agora, mais 4 perguntas, somente para o pessoal que está no YouTube. Fechado? Então, pessoal, aqui no Instagram, eu vou fechar a live aqui. Se você está aqui, corre lá para o YouTube, porque a gente vai continuar a live lá. Fechado? O link você encontra em algum lugar, nos nossos stories, o link está aí. Corre lá para o YouTube que a gente vai continuar lá. Valeu? Vamos encerrar aqui a live. Beleza, fechado. Fechar aqui, descartar o vídeo. Bênção de Deus. Agora deixa eu fechar aqui. Maravilha. Vamos continuar. Então, qual é a próxima pergunta que você tem que fazer quando você está lendo a Bíblia? Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá bom para vocês? Vocês estão entendendo? Isso está fazendo sentido para vocês? Por favor, comenta aí no chat. Coloca aí o que você está achando, uma opinião que você tem, uma coisa nova que você descobriu que você não sabia. Vai comentando aí para a gente bater no papo. Está sendo muito bom ver bastante gente aqui, tem gente comentando também. Então, vão comentando por aí que a gente vai juntos aí. Beleza? Então, veja, nós já vimos 6 perguntas que você tem que fazer para o texto. Quem falou, para quem falou, quando falou, por que falou, onde falou e qual é o tipo de texto que a gente está lendo. A próxima coisa que você vai perguntar agora tem a ver com mais a parte de aplicação do texto para a sua vida. Tem mais a ver com a parte de interpretação e de aplicação na sua própria vida. A primeira pergunta que você tem que fazer é:
Existe algum mandamento nesse texto? Esse texto está mandando eu fazer alguma coisa? Veja, o texto diz: amem uns aos outros. O que esse texto está mandando eu fazer? Será que esse texto está mandando eu odiar uns aos outros? Não. Está mandando eu amar. É imperativo. Amem. Faça isso. Né? Ou, se você encontra lá, Gálatas capítulo 6, vai dizer assim: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Olha, levem as cargas, é um mandamento. Você tem que levar a carga do seu irmão. Esse é o mandamento. Então, quando você estiver lendo o texto bíblico, veja o que aquele texto está mandando você fazer. Ou veja o que aquele texto está mandando você não fazer. Em alguns versículos, Paulo vai dizer assim: olha, quando vocês estiverem com esse tipo de gente, nem chegue perto deles. Nem tenha contato com essas pessoas. Perdão, fui tossir aqui. Então, olha, nem tenham contato com essas pessoas. Então, veja, esse texto está mandando você fazer alguma coisa, está proibindo você fazer de alguma coisa. Então, essa é uma pergunta importante, porque às vezes a gente troca as bolas. Às vezes a gente pega um texto que manda a gente não fazer uma coisa, e a gente, olha, eu li aqui, e esse texto está mandando eu não trabalhar, né? Mas aí você pega outro texto que Paulo diz assim: olha, se alguém não trabalha, ele não coma. Né? Em outras palavras, deixa de ser vagabundo, vai trabalhar, vai correr atrás do seu. Não é verdade? Então, veja, o que esse texto está mandando para mim? Quando depois que você pega todas aquelas facetas do contexto histórico, onde estava, contexto imediato, contexto remoto, você pega tudo isso aqui, quem disse, por que disse, quando disse, para quem disse, por quê, onde estava, qual é o tipo de texto, aí agora você vai dizer: esse texto está mandando eu fazer alguma coisa? Se sim, você faz. Se ele está dizendo não faça, você não faz. Certo? Jesus diz: vigiai e orai. O que precisa fazer aqui nesse texto? Vigiar e orar. Ponto. Não está dizendo outra coisa. Está dizendo para vigiar e orar. Então, quando você vai aplicar o texto para a sua vida, você consegue pegar muito bem isso. A outra coisa que você pode fazer é: existe alguma inferência bíblica? Talvez essa palavra é um pouquinho difícil, ou uma palavra um pouco nova para alguns de vocês. A inferência é algum outro lugar da Bíblia que aparece esse mesmo texto, ou alguma referência àquele texto, ou alguma alusão àquele texto, ou será que aquilo foi dito em algum outro lugar, não sei aqui? Por exemplo, se você está lendo sobre, sei lá, sobre fé, você está lendo lá em Romanos, fé, Paulo falando de fé, não sei o que lá. Tem outros, isso, Lucas colocou correlação, né? Tem algum outro texto no Novo Testamento que fala de fé? Será que Tiago fala de fé? Fala. Será que João fala de fé? Fala. Será que Pedro fala de fé nas suas cartas? Também fala. Será que Judas na sua carta fala? Claro que ele fala. Então, veja, você vai trabalhar a sua mente. Agora você vai dizer o que é, onde é que tem isso na Bíblia. Aí você vai dizer: mas Renato, eu não tenho essa cabeça para lembrar tudo, não, cara. Tá doido que eu vou saber lembrar onde está todas as coisas, onde está cada versículo que fala de cada coisa? Veja, eu também não sei. É para isso que você tem as concordâncias bíblicas, é para isso que você tem o Google. Coloque no Google versículos sobre amor. Se você está lendo um texto sobre esperança, versículos sobre esperança. Se você está lendo um texto sobre piedade, versículos sobre piedade. Veja, e aí você vai conseguir fazer essas correlações, você vai conseguir ir buscando e alimentando o seu estudo bíblico, porque você vai ver, veja, olha como Paulo fala de fé, olha como Tiago fala de fé, olha como Pedro fala de fé, olha como Paulo fala de esperança, olha como Pedro fala de esperança, olha como João fala de esperança, olha como Moisés fala de esperança. Como funciona? Como é que Josué fala de esperança? Como é que Isaías fala de esperança? Veja, tudo isso é inferência bíblica. Então, depois de você perguntar se tem algum mandamento, você vai perguntar: tem alguma inferência bíblica? Outra pergunta que você vai precisar fazer para o texto, nessa sua conversa, que já está, olha, uma conversa grande que você está tendo com o texto aqui, esse texto é um exemplo aprovado ou é um exemplo reprovado? Esse texto é um exemplo aprovado ou um exemplo reprovado?
Esse texto ele está me ensinando a fazer alguma coisa? Ou ele quer que eu imite o que ele está dizendo? Ou ele está me reprovando? Veja só, eu vou lhe dar um exemplo aqui para você não fazer confusão, hein? Se você está lendo a primeira carta aos Coríntios, olha, lá no capítulo 1 tem divisão na igreja. Capítulo 2, partidarismo, aquela coisa, confusão lá. Capítulo 3, 4, por aí, vai ter o filho ficando, né, tendo relações com a mulher do pai, com a madrasta, e todo mundo na mesma igreja. Imoralidade. Você vai para o capítulo 6, tá um irmão levando o outro para a justiça. Capítulo 7 está tendo problemas com casamento. Capítulo 8 tem problema com comidas sacrificadas a ídolos, porque o pessoal está trazendo comida do mercado que foi da macumba. Capítulo 10 e capítulo 11 tá tendo problema com a ceia do Senhor. Tá todo mundo um comendo, o outro ficando bêbado de vinho e tá toda aquela confusão, não sobra ceia para os irmãos ceiarem. Capítulo 12 até o 14 é só confusão com os dons espirituais. O culto tá uma bagunça. No 15, o pessoal tá até duvidando da ressurreição. Veja, se você tá lendo esse texto e você acha que Paulo escreveu aquilo ali para você imitar, você vai cair numa confusão grande, cara. Você não pode fazer isso, porque esse texto foi escrito para corrigir a igreja de Corinto. Esse é um exemplo reprovado. Você não tem que imitar o que está lá. Você tem que ver o que está ali e fazer exatamente o contrário. Não é para você imitar o que está ali. É para você fazer o que Paulo está corrigindo que eles fazem. Entende? E do mesmo jeito, quando você vai ler, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, por exemplo, Paulo vai dizer, olha, eu só dou graças a Deus quando eu lembro de vocês. Porque vocês me ajudam, cooperam com o Evangelho, estão comigo em todas as orações, desde que eu saí daí da Macedônia. Então, veja, a carta dos Filipenses a gente imita, mas lá também tem confusão. Lá no começo do capítulo 4, Paulo vai dizer, olha, Evódia, Sintique, vocês estão fazendo confusão aí, vocês duas, façam as pazes, deixem disso. A cristandade é a união, é a amizade, a irmandade de Jesus. Olha, vocês aí resolvam essa questão aí. Veja, tem exemplos para a gente imitar e tem exemplos para a gente rejeitar. Olhe para o texto que você está lendo e pergunte para o texto. Isso aqui é para eu imitar um exemplo aprovado ou é um exemplo reprovado? O exemplo lá de 2 Samuel, capítulo 12, por ali, né? Antes um pouco 11 e tal, quando Davi adultera com Batseba e mata Urias. Você acha que esse texto está escrito para você fazer isso também? Não, é para você olhar para esse texto e dizer, poxa vida, Davi errou, eu não vou fazer isso que ele fez. Agora, quando tem falando da fé de Abraão, é para você imitar a fé de Abraão. Percebe? Para quando você olha para o texto, esse texto está querendo que é um exemplo aprovado ou um exemplo reprovado. Por último, Júnior, se você quiser, põe essa sua pergunta, cara, lá no nosso grupo do WhatsApp. Fechado? E a gente responde por lá. E aí vai dar bom. Se você não está no grupo do WhatsApp, vai lá no Instagram, @Jornada pela Bíblia, que na nossa bio tem o grupo lá do WhatsApp, que você pode mandar lá. Fechado? Que a gente responde por lá. E a última pergunta que você vai fazer é, e se a Bíblia não falar nada? Porque, veja, você pode ler o texto, você pode buscar referências cruzadas, né, as inferências, você pode passear por todos esses lados. E se a Bíblia não fala nada sobre isso? Como é que a gente faz? Que é o que a gente vai chamar de silêncio das Escrituras. Então, veja, se a Bíblia não falar nada sobre isso, a gente se cala. Se a Bíblia não fala nada, a gente não vai além do que está escrito. Paulo diz isso. A gente só fica com o que está escrito. É nesse momento que toda a nossa vontade de estudar, toda a nosso desejo, nossa sede por querer entender a palavra de Deus, aí a gente tem que se contentar, tem que baixar o nosso facho, né, como a gente chama, tem que se acalmar e dizer, olha, eu posso saber de outras coisas, mas disso aqui Deus não falou. E se ele não falou, eu não consigo saber, eu não consigo opinar. Talvez eu possa supor, eu posso pensar, mas afirmar, a gente não consegue. Fechado? Então, essas foram algumas dicas. Se você está querendo estudar a Bíblia, você tem que fazer isso. Primeiro, você tem que orar. Primeiro de tudo, oração. Lembra, recapitulando nossa live, tudo começa de joelhos. Tudo começa consultando o autor da obra, consultando o autor desse best-seller, esse escritor perfeito, que é o nosso Senhor.
Segundo, você vai começar uma conversa com o texto, e aí você vai fazer essas perguntas ao texto. Quem falou essa frase? Para quem falou? Quando falou? Por que falou? Onde o autor estava quando falou, quando escreveu? Qual é o tipo de texto? Sétimo, esse texto tem algum mandamento? Sim, eu faço. Não tem, eu reprovo. Tem algum outro lugar da Bíblia, alguma inferência, algum texto de relação, né? Alguma referência cruzada que fala sobre isso, que menciona? Tem alguma inferência bíblica? Vou caçar, vou atrás para tentar completar o meu conhecimento. Esse texto é um exemplo aprovado ou reprovado? Por último, e se a Bíblia não fala nada sobre esse tema? Aí a gente se aquieta, a gente aguarda, a gente espera, a gente fica em silêncio e espera que isso ficou encoberto e a gente não tem como saber. Beleza, pessoal? Essa foi nossa live de hoje. Olha, foi muito bom ter vocês aqui. Comentem aí o que você mais gostou, coloquem aí no chat o que você mais apreciou desse momento que a gente teve junto. Esse é só o primeiro dia. Esse é só o primeiro dia. A gente vai continuar nossa imersão no WhatsApp. A gente está lá no grupo do WhatsApp todo dia mandando material. O PDF dessa aula aqui que eu acabei de falar, tudo isso que eu acabei de falar, eu vou enviar agora lá no grupo do WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai estar enviando lá no grupo do WhatsApp para vocês. Veja, partindo desses princípios, você vai conseguir entender bem o texto bíblico. Veja, isso só foi os 2 primeiros tópicos. Lembra? Eu falei que eu vou te ensinar 7 princípios quando você for interpretar a Bíblia, para você colocar em prática e ser um bom exegeta, uma pessoa que faz uma boa exegese bíblica, uma boa hermenêutica. Eu te falei que vou te ensinar 7. Falei que ia te ensinar 7. Hoje nós só falamos de 2, que foi orar e conversar com o texto. Nós só falamos de 2 princípios. Faltam 5 princípios ainda. Nós vamos ver mais 2 no próximo sábado, depois de amanhã. Sábado, 9 da noite, mesmo horário, aqui pelo YouTube. O link vai estar disponível no grupo do WhatsApp, no nosso Instagram, lá do Jornada pela Bíblia. Está disponível por lá. Tenho certeza que abençoou sua vida. Se essa live abençoou sua vida, compartilha com alguém esse link aqui. Manda para outras pessoas, para que outras pessoas possam ver. Fechado? Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, aquele quem enviou o seu Filho Jesus Cristo, aquele quem nos deu o Espírito, quem nos deixou a palavra dele, ele nos abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente noite, que você possa estar bem. Se você está vendo esse vídeo depois, que Deus te abençoe também. Foi um prazer ter passado esse tempo com vocês, ensinar aqui um pouquinho de tempo para vocês, eu sempre aprendo bastante. A gente vai conversando as dúvidas no WhatsApp. Se você ficou com dúvidas, vá no grupo do WhatsApp, coloque lá. Se você quiser, olha, tira um print aqui dessa tela, poste no seu Instagram, marque o Jornada pela Bíblia, que a gente vai repostar. Todo mundo que postar lá, a gente vai repostar, porque a gente vai ter ainda... Isso é só o começo, pessoal. Nós vamos continuar com a nossa imersão no livro de Tiago lá no WhatsApp, como nós já estamos fazendo, e vamos continuar estudando a palavra do Senhor. A gente faz isso aqui e tudo que o que a gente quiser fazer mais, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, fica na paz e vamos juntos nessa imersão, você entendendo a Bíblia. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.